Bom dia, meu povo! Nós estamos aqui para pregar o Evangelho eterno, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também para distribuir gratuitamente alguns livros explicando as profecias da Bíblia. Aqueles que desejam conhecer um pouco melhor as profecias da Bíblia, as profecias a respeito do fim dos tempos, o Apocalipse, nós temos um livro aqui chamado A Grande Controvérsia. É uma doação, nós recebemos esses livros como uma doação e nós trouxemos aqui alguns exemplares para presentear aqueles que desejam entender um pouco melhor a respeito das profecias da Bíblia. Enquanto nós estivermos aqui e os livros estiverem disponíveis, se você tiver o desejo, pode se dirigir aqui até nós e pode pegar um exemplar. Depois que acabar, quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ficar sem. Pode. Mas nós pedimos que você pegue apenas se você realmente tem o desejo, o interesse de estudar a Bíblia, de compreender as profecias do Apocalipse, tá bom? O livro se chama A Grande Controvérsia, é um best-seller internacional, traduzido em vários idiomas em todo o mundo, distribuído milhões de exemplares de cópias no mundo inteiro, escrito por Ellen White. É uma escritora e profetisa americana que viveu no século XIX. Então, se você deseja entender e conhecer um pouco melhor as profecias do Apocalipse, quem é a besta, quem é a imagem da besta, o que é a marca da besta, você pode pegar o livro aqui conosco. Nós temos poucos exemplares, em torno de 20 exemplares apenas. Então nós pedimos que você pegue apenas se você realmente tem o desejo de ler. É um livro com mais de 600 páginas, é um livro bastante completo, bastante denso. Ela quer? Ele fala sobre as profecias da Bíblia na história da humanidade. Ele cobre desde a destruição de Jerusalém no ano 70 e vem falando sobre as profecias desde aquela época que Jesus falou do templo, da destruição do templo de Jerusalém até os nossos dias, até o fim da história deste mundo. E ele vem falando a respeito também das profecias do Apocalipse, Apocalipse 14, versos 6 a 12. Ali existe uma mensagem chamada a mensagem dos três anjos, as três mensagens angélicas. Essas mensagens são as últimas mensagens que vão ser pregadas na história deste mundo. Lá em Apocalipse 14, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que está escrito assim, Apocalipse 14, 6 a 12. Que João viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se a este um segundo anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. E a profecia continua dizendo sobre o terceiro anjo. O apóstolo João disse, ele escreveu o seguinte: e seguiu-se a esses dois anjos um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e o tal receber a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, também esse mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o seu sinal. E no verso 12, o profeta João ele conclui dizendo, Apocalipse 14, verso 12. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, você vai ver que está escrito assim: aqui está a paciência dos santos. Outras versões da Bíblia diz, aqui está a perseverança dos santos.
os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso está na Almeida Corrigida Fiel, que é essa versão da Bíblia aqui, ó, que eu estou citando para vocês. Na Almeida Revista Atualizada fala a fé em Jesus. Então essas mensagens, a mensagem dos 3 anjos, o Apocalipse ele diz que essas mensagens seriam pregadas nos últimos dias como um aviso a toda a humanidade a respeito do juízo de Deus. A primeira mensagem angélica ela fala que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Quando algum ser humano é julgado, por qualquer país que ele habite, ele é julgado de acordo com as leis daquele país. Qualquer brasileiro que tem que enfrentar a justiça, ele vai ter que enfrentar a justiça baseado na lei do seu país, na lei aqui do Brasil. Um americano, ele vai enfrentar a justiça lá no seu país de acordo com a lei do seu estado. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei diferente. Inclusive, alguns estados lá têm pena de morte. O que eu estou querendo dizer com essa ilustração? Que se o homem, ele julga os seus cidadãos de acordo com as suas leis, Deus ele vai nos julgar de acordo com o quê? Bom dia, o senhor está vendendo a Bíblia? Deus vai nos julgar de acordo com a sua lei, com a sua palavra. Cada ser humano será julgado de acordo Posso pegar uma com a lei meia? de Deus. Obrigado. Nada, Deus abençoe. E a palavra de Deus no Apocalipse vem dizendo que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória. Fala da Bíblia, Pois vinda é a hora do seu Ele juízo. clareia alguns temas. Tem Que juízo é esse? fome. É o juízo Vai enfatizando, explicando, dando motivo. Isso é legal. Porque hoje em dia a gente fica muito perdido. E Deus vai julgar cada um de acordo com a sua Aí ele lei. explica detalhadamente. E é um Se o ser humano ele julga o outro de acordo com as suas leis, Deus fará o mesmo, mas não de acordo com a lei dos homens, de acordo com a sua lei. E lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, Salomão, que foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra, logicamente depois de Jesus, né? Jesus foi o mais sábio, depois foi Salomão. lá tem Salomão ele diz assim lá no livro de a gente é lá de Eclesiastes Cariacica. capítulo 12, verso 13 e 14. Se você quiser abrir na sua Bíblia, vai estar escrito lá assim: meu nome é Mateus, meu nome é tudo Cláudio. que se tem Deus abençoe, ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o sábio Salomão disse que o resumo de tudo que ele escreveu, e no que nós podemos aprender, é que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória. Nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até aquelas que estão escondidas. Muitas vezes as pessoas cometem pecados escondidos do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Mas Deus está vendo tudo. Tudo está sendo anotado pelos anjos relatores. O anjo da guarda de cada ser humano está registrando todas as suas obras. E um dia nós teremos que enfrentar o julgamento de Deus e enfrentar tudo que nós fizemos por meio do corpo. Por isso que Salomão diz que nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer a juízo todas as obras. E quando lá na primeira mensagem de Apocalipse 14, verso 6, vem dizendo que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, ali está falando não somente uma mensagem de juízo, que Deus vai julgar, mas também está falando uma mensagem no contexto da adoração verdadeira. Porque o texto lá ele fala assim: pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto ele está apontando para um Deus que é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e das fontes das águas.
E quando nós pegamos a palavra de Deus para estudar e ver quem é o nosso Criador, nós vamos entender que o nosso Criador, a criação do mundo, foi uma obra feita entre Deus, o Deus Todo-Poderoso, e o seu Filho unigênito. Lá em Provérbios capítulo 30, vocês vão perceber que lá está falando que quem amarrou o vento, quem segurou o vento, quem amarrou as águas nas suas roupas, quem criou todos os limites da terra, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho. Então lá em Provérbios 30, verso 4, e em Provérbios 8, 22 a 36, está falando que quando Deus criou o mundo, ele tinha um aluno, ele tinha um arquiteto juntamente com ele, que era o seu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando a Bíblia vem dizendo lá em Apocalipse, o profeta João vem dizendo que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ele está falando que nós devemos praticar a verdadeira adoração, e a adoração ao Criador e não à criatura. E hoje muitas pessoas estão adorando a criatura ao invés do Criador. Muitas pessoas, ao invés de estar adorando o Criador, elas estão adorando seres humanos. Elas estão reverenciando seres humanos. Elas estão idolatrando jogadores de futebol. Elas estão idolatrando artistas de novela, de cinema. Elas estão idolatrando uma série de pessoas famosas, ao invés de adorar somente a Deus e ao seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, como vem dizendo lá em João capítulo 17, verso 1 a 3. O verso 3 vem dizendo assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o Deus que deve ser reverenciado, que deve ser adorado, e não a criatura. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vem dizendo que o homem, ele deixou de adorar ao Criador para adorar a criatura. Por isso Deus os entregou às suas paixões infames, para que eles pudessem assim então se corromper de acordo com as suas concupiscências. Então a palavra de Deus, ela vem dizendo que o Deus Criador, o Deus que nos criou, que criou a cada ser humano e a cada ser vivo no planeta Terra, um dia ele vai julgar cada ser humano, e a base desse juízo será a sua santa lei. E lá no quarto mandamento da lei de Deus vem falando quem é o Criador. E lá vem dizendo assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor Jeová o dia de sábado e o santificou. Então esse mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, é o único mandamento que identifica a Deus como Criador, porque ele fala que ele criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. E hoje, quando nós observamos as pessoas, muitos evangélicos, muitas pessoas que procuram seguir aí os ensinamentos de Cristo, seguir o que Jesus ensinou, elas estão esquecendo exatamente o mandamento que Deus falou para não esquecer. Ele falou: lembra-te no dia de sábado para o santificar. Só que muitas pessoas estão esquecendo esse mandamento, e ao invés de santificar o sábado, eles estão santificando o domingo, eles estão guardando o domingo. Mas Deus nunca pediu ninguém para guardar o domingo. O dia de guarda, segundo os mandamentos da lei de Deus, é o sábado. E é o mandamento do sábado que identifica o Deus Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há.
Então, cada um de nós seremos julgados de acordo com essa lei, com a lei de Deus. Lá em Tiago 2, verso 10, diz que todo que guarda, aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque o mesmo que disse não matarás, é o que disse também não adulterarás. Então, se tu não matas, mas adulteras, torna-se então transgressor da lei. Então a lei de Deus será a base do julgamento. Cada ser humano será julgado de acordo com a lei de Deus. Dessa justiça ninguém vai escapar. Aqui na terra, o ser humano pode escapar de alguma coisa. Talvez alguém pode cometer um crime e escapar da justiça. Mas na justiça de Deus, ninguém vai escapar. Está tudo sendo registrado. E nós estamos aqui hoje para pregar o santo, puro e eterno Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho não adulterado pelas tradições dos homens. O Evangelho não adulterado pelas doutrinas de demônios que foram introduzidas nas igrejas, nas religiões, para enganar as pessoas. Nós estamos aqui com alguns livros, quem desejar, temos poucos exemplares. Quando acabar, estaremos indo embora já, encerrando aqui a nossa preleção, a nossa pregação do Evangelho Eterno. E quem pegou vai ser beneficiado, e toda a sua família. Quem não pegou vai ficar sem, tá bom? Nós realizamos esse trabalho ontem na praia de Camburi, lá em Vitória. No sábado nós realizamos esse trabalho lá em Aracruz, distribuímos 10 caixas desse livro. Eu separei algumas para trazer aqui para vocês hoje, tá? Porque eles queriam distribuir tudo lá. Eu falei assim, não, deixa umas que eu quero distribuir lá na serra, para o pessoal de lá também. Então, se você ainda não pegou o seu exemplar, é gratuito, é um brinde, já foram pagos, os livros já foram pagos. E é um brinde especialmente para você. Mas pegue apenas se você deseja conhecer melhor as Escrituras. Se você deseja conhecer melhor a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Se você deseja conhecer melhor as profecias do Apocalipse. E saiba que o fim está próximo. Jesus está perto de voltar às nuvens dos céus com os santos anjos e com o Pai para julgar a cada um segundo as suas obras, para colocar um fim à história de pecado da humanidade. Então, se você deseja conhecer um pouco melhor as profecias da Bíblia, as profecias do Apocalipse, as profecias de nosso Senhor Jesus Cristo, pode pegar aqui gratuitamente o livro A Grande Controvérsia conosco. Temos alguns exemplares ainda, tá bom? Continuando aqui a nossa pregação, a mensagem do segundo anjo, ela fala sobre a queda de Babilônia. O que vem a ser Babilônia? Quando João ele fala sobre a Babilônia no Apocalipse, ele não está falando da Babilônia literal, porque aquela já havia caído. Ela caiu séculos antes de Cristo, a Babilônia literal. Quando o imperador Ciro da Medopérsia invadiu a Babilônia, desviou o leito do rio Eufrates e invadiu a Babilônia pelo leito seco do rio, a Babilônia literal, ela caiu. Aquele império poderoso que tinha muralhas de 100 metros de altura e de 30 metros de largura, aquela cidade inexpugnável, aquela cidade que ninguém poderia invadir, ela caiu. Aquela cidade poderosa chamada Babilônia, com seu rei orgulhoso chamado Nabucodonosor, ela caiu, ela foi invadida e ela passou. E quando João fala ali no Apocalipse capítulo 14 a respeito da queda da grande Babilônia, ele está usando uma palavra simbólica para se aplicar ao sistema religioso corrompido deste mundo. Quando João fala da grande Babilônia, caiu a grande Babilônia, pois tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Que Babilônia é essa? É o sistema religioso oriundo de Roma. Quando ele fala lá da grande Babilônia, ele está falando do sistema romano religioso corrompido. Esse sistema, ele é falido. A palavra de Deus diz: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Por que João ele usa o termo prostituição? Porque a grande Babilônia, a igreja romana da época do Império, ela se prostituiu com os reis na terra. Ela começou a fazer acordo com os imperadores
para que ela não fosse mais perseguida. E ela começou então a abrir mão dos seus princípios que ela havia aprendido desde a época dos apóstolos. Então a igreja romana, ela começou a fazer acordo com os imperadores. O primeiro dele foi Constantino. Constantino então começou a fazer concessões, a tentar alterar os ensinamentos que Cristo havia passado para os apóstolos, e esses ensinamentos então começaram a ser corrompidos pela igreja romana. E aí começou a entrar várias doutrinas que não são bíblicas. A doutrina da Trindade, por exemplo, é uma delas, que passou a entrar no cristianismo, mas não é uma doutrina bíblica. A palavra de Deus, ela não aprova o ensino da Trindade. Como eu disse para vocês, em João 17, versículo 3, o Senhor Jesus vem dizendo o seguinte. O Senhor Jesus, em João 17, verso 3, vem dizendo o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o Deus verdadeiro segundo nosso Senhor Jesus. Não é uma trindade, é o Deus único, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, lá em 1 Coríntios 8, verso 6, ele também vem falando sobre isso. Ele vem falando assim: porque para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Esse é o Deus pregado pelos apóstolos. Esse é o Deus crido pelo apóstolo Paulo, que também em 1 Timóteo 2, verso 5, vem dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único mediador, não existe outros mediadores. Ninguém pode se colocar como mediador entre Deus e os homens. O único mediador é o nosso Senhor Jesus. E esses ensinos começaram a ser adulterados, começaram a ser prostituídos. Por isso que a Bíblia chama a Grande Babilônia, que ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Essa prostituição é a prostituição dos ensinos verdadeiros, os ensinos bíblicos. Esses ensinos, eles foram prostituídos, eles foram adulterados. E foi dado às nações, às denominações do mundo inteiro, doutrinas enganadoras, um vinho prostituído, um vinho adulterado, que são falsos ensinos. Mas a palavra de Deus vem dizendo que esse sistema religioso, ele é falido, ele caiu a Grande Babilônia. E quando nós vemos lá na terceira mensagem angélica, falando a respeito da marca da besta, o profeta e apóstolo João diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca sobre a mão ou sobre a fronte, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que são as 7 pragas. Que se deitou misturado no cálice, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, 6 a 12. Você deseja conhecer com mais detalhes quem é a besta, o que é a marca da besta e como se proteger contra a marca da besta? Você pode conseguir informações a respeito nesse livro, o livro A Grande Controvérsia. É um livro gratuito, estamos entregando como brinde aqui hoje para aqueles que desejam entender um pouco melhor a palavra de Deus, entender um pouco melhor as profecias do Apocalipse. É um brinde, temos poucos exemplares. Assim que acabar, vamos encerrar a nossa preleção aqui. E depois, quem pegou, pegou, quem não pegou vai ficar sem. É um brinde. Retire o seu livro A Grande Controvérsia. Um livro que explica quem é a besta do Apocalipse, quem é a imagem da besta. Um livro que explica como se proteger contra a marca da besta, como não receber a marca da besta. Fala sobre o juízo, fala sobre o Evangelho eterno, o Evangelho verdadeiro. O Evangelho não contaminado pelas tradições dos homens e pelas doutrinas de demônios. Então, se você deseja conhecer um pouco melhor as profecias da Bíblia, conhecer como que as profecias estão se cumprindo já há muitos anos na história da humanidade, esse livro aqui, além de ser um livro que fala sobre a história,
ele fala também sobre a profecia. Ele é uma união entre história e profecia. Ele mostra o cumprimento das profecias na história da humanidade. Tá bom? Então não fique sem o seu, retire o seu aqui gratuitamente. Assim que terminar, vamos encerrar aqui a nossa preleção e vamos embora. O livro A Grande Controvérsia hoje chega para você como um brinde, como um presente. Ele tem um custo. Esse livro ele teve um custo para ser impresso, mas hoje ele está vindo para você como um brinde. Então retire o seu aqui gratuitamente. Não perca essa oportunidade de ler, de entender as profecias do Apocalipse. Esse livro ele é mais valioso do que barras de ouro. De nada. Deus abençoe. Esse livro ele é mais valioso do que barras de ouro. Tenho certeza que se eu chegasse aqui hoje nessa praça e colocasse nesse banco aqui um monte de barra de ouro, não tinha nenhuma, até agora. Por quê? Porque hoje o ser humano ele dá mais valor ao vil metal, né? O ouro, a prata, o cobre, o dinheiro. O homem dá valor ao dinheiro. Mas o sábio Salomão vem dizendo: compre a sabedoria e não a vendas. Compre a sabedoria e não a vendas. E o nosso Senhor Jesus Cristo vem dizendo através do profeta Isaías: compre sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Significando aí o alimento verdadeiro, o vinho verdadeiro, o vinho original, a doutrina pura, a doutrina não contaminada pelas tradições dos homens. Então retire o seu livro aqui gratuitamente, A Grande Controvérsia, que vem explicando sobre as profecias da Bíblia na história da humanidade. É um livro inteiramente grátis, é um brinde que nós estamos trazendo aqui para você, que vem te explicando aqui a respeito das profecias do Apocalipse, a respeito do juízo final, porque nós estamos vivendo nos dias finais da história deste mundo. Em breve, muito em breve, o nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o seu Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso e os santos anjos, estarão vindo a este mundo para buscar os escolhidos. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse que muitos são chamados, mas poucos são o quê? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque na verdade poucos dão valor às coisas de Deus. A maioria das pessoas dá valor às coisas do mundo, não dá valor às coisas de Deus. Mas nós viemos aqui para trazer para você que quer dar valor às coisas de Deus, que quer estudar as profecias do Apocalipse, que quer entender as profecias da Bíblia na história da humanidade. Esse livro aqui, o livro A Grande Controvérsia, é um best-seller internacional. Já foram distribuídos milhões de exemplares em todo o mundo. Já foi traduzido em várias línguas. Esse livro já foi traduzido em vários idiomas, tá? E ele já foi distribuído milhões de exemplares em todo o mundo. Para vocês terem ideia, só aqui no Brasil, através dessa empresa aqui, a empresa IAGE, o Instituto de Agricultura e Evangelismo, esse livro já foi impresso mais de 1 milhão de exemplares. Só aqui no Brasil. É um best-seller, não somente internacional, mas também nacional. E é um brinde, ele está saindo como um brinde hoje aqui para você, tá? Sobrou aqui apenas 9 exemplares. Nós trouxemos 22 livros, só sobrou 9. Então se você ainda não retirou o seu, retire o seu aqui gratuitamente conosco. É uma preciosidade. Esse livro é mais valioso do que barra de ouro, porque ele vem falando sobre a salvação em Cristo Jesus, vem nos ajudando a compreender as profecias da Bíblia se cumprindo na história da humanidade, vem falando sobre o juízo de Deus, que cada um de nós seremos julgados, e como esse juízo já está sendo feito lá no céu, que é chamado juízo investigativo. São algumas fases de juízo que nós vamos passar, né? A fase do juízo investigativo, que está sendo feita agora lá no céu por nosso Senhor Jesus Cristo, para que quando ele vier, ele possa já vir para buscar os escolhidos, para que quando houver o selamento, possa haver então a distinção entre quem é justo e quem é ímpio, porque as pragas do Apocalipse elas vão cair apenas sobre os ímpios.
Então as 7 pragas que vem falando em Apocalipse capítulo 16 vão cair sobre os ímpios. E para saber quem é ímpio e quem é justo, o julgamento precisa acontecer lá no céu. E esse julgamento já está acontecendo. Nosso Senhor Jesus Cristo já está fazendo o julgamento daqueles que querem seguir a Ele e ao seu Pai e a mensagem do Evangelho Eterno, e aqueles que não querem. E hoje é a oportunidade. A palavra de Deus vem dizendo: hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã a sua decisão. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da oportunidade. Retire aqui gratuitamente o seu livro, o livro A Grande Controvérsia, que fala sobre a batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás. É um best-seller internacional, traduzido em vários idiomas, distribuído milhões de exemplares em todo o mundo. É um livro que vem explicando as profecias do Apocalipse, tá? É um livro muito importante para o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus. Todas as passagens aí do livro estão escritas, você pode conferir na sua Bíblia se as passagens que estão escritas aí realmente é isso mesmo. Agora falta apenas 6 exemplares, 6 livros, tá bom? Se você não retirou, retire aqui o seu gratuitamente. É um livro importantíssimo para conhecermos aí as profecias do Apocalipse na história da humanidade, como as profecias estão se cumprindo. É o livro A Grande Controvérsia, best-seller internacional, que vem falando aí sobre a última mensagem, o último convite divino, o último chamado, a última chamada. Nós estamos vivendo em períodos finais da história deste mundo, onde o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, os seus santos anjos estão influenciando a mente das pessoas para que se decidam a favor da verdade, para que se decidam a favor do Evangelho eterno, do Evangelho verdadeiro. Esse período é chamado o fim dos tempos, e nós estamos no fim dos tempos. A Bíblia fala do tempo do fim e ela fala do fim dos tempos, e nós estamos vivendo no fim dos tempos, no fim da história deste mundo. Aquele sonho de Nabucodonosor da estátua, que vem falando ali da cabeça de ouro, do peito e os braços de prata, do quadril de bronze, das pernas de ferro e dos pés misturados em ferro e barro. Vem falando ali que naquela estátua nós já estamos nos pés daquela estátua, que é a Europa dividida, alguns países fracos, outros fortes. Nós já estamos vivendo nos pés da estátua, nos últimos momentos da história deste mundo. Então nós viemos aqui hoje trazer uma mensagem de preparo, uma mensagem de advertência, de alerta. Prepare-se, Jesus está voltando, prepare-se. Não há muito tempo, precisamos nos preparar. Jesus ele disse que nós devemos vigiar, porque assim como o ladrão, ele vai vir, ele não vai avisar. O ladrão, quando ele entra na casa da pessoa, ele não avisa o dia que ele vai. Jesus ele comparou a sua volta como um ladrão de noite. Ele disse que quando ele vier, muitos vão ser pegos de surpresa, muitos vão ser pegos desprevenidos, porque se envolveram com as coisas deste mundo. Por isso ele alerta, lá no Evangelho ele diz: por isso não vos embriagueis, estáis de sobreaviso. Não vos embriagueis, não vos envolvais com orgias, com glutonarias, com embriaguez e os cuidados dessa vida, para que pegue sobre vós de improviso aquele dia. Então muitos vão ser pegos de improviso, muitos vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque eles estão envolvidos com as coisas deste mundo e eles não estão se preparando para o que em breve vai sobrevir sobre eles, como uma surpresa. Para muitos a volta de Jesus será uma surpresa, para outros será uma bem-aventurada esperança, a tão aguardada e bem-aventurada esperança, que é a esperança da volta de Cristo.
Mas para outros será um dia terrível, um dia de choro e ranger de dentes. Para você, que dia vai ser a volta de Cristo? Vai ser um dia abençoado, um dia aguardado, ou um dia onde haverá choro e ranger de dentes? A decisão está em tuas mãos. Decida-se pelo Evangelho. Aceite a verdade, aceite a mensagem do Evangelho. Aceite o Evangelho verdadeiro que Jesus veio pregar a esse mundo, a mensagem de salvação. Lá em João 3,16 vem dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O problema é que muitos não querem crer para ter a vida eterna. Muitos não querem crer para ter a vida eterna. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para viver como homem, para morrer em nosso favor, para ser pregado na cruz do Calvário, e assim nos concedeu a oportunidade, o privilégio de salvação. Então, não perca a oportunidade. Agora falta 5 exemplares. 5 exemplares. Se você ainda não pegou o seu livro, A Grande Controvérsia, gratuitamente, pode retirar aqui. Ainda tem 5 exemplares. Quem vão ser os últimos 5 felizados que vão ganhar este livro muito importante, que vem explicando as profecias da Bíblia? Eu quero saber quem vai ser os últimos 5 que vão retirar aqui o seu livro totalmente gratuito, A Grande Controvérsia. Assim que terminar, vamos embora. Se você pegou, bem. Se você não pegou, infelizmente, vai ficar sem. É um livro que tem sido uma bênção na vida de muitas almas, de muitas pessoas. Então, se você deseja, retire o seu aqui conosco. Agora só falta 4. Quem vão ser os últimos 4 felizados que vão pegar aqui gratuitamente o livro, que é mais valioso do que barras de ouro? Agora só falta 3, tá bom? Agora só falta 3. É um livro incrível, porque ele fala a respeito da salvação, do plano verdadeiro da salvação. Lá em Apocalipse capítulo 7, verso 10, vem dizendo assim: salvação àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. O plano da salvação envolve o Pai e o Filho. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, de nada, que te abençoe também, meu amigo. Só falta 2 agora. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse para Nicodemos, lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe, jovem. Seja uma bênção na sua vida e da sua família esse livro. Compare em sua Bíblia. Veja todas as passagens que estão escritas neste livro, compara na sua Bíblia, e que Deus abençoe a você grandemente. Só falta 1 agora. Só falta 1. Já chegou, agora não falta mais nenhum. Já acabou. Deus abençoe, minha amiga. Que Deus abençoe a todos. Preparem-se, porque Jesus está voltando. A vida espiritual não é brincadeira, gente. Os demônios, eles estão enfurecidos, querendo arrebatar a nossa alma para ir junto com eles para o fogo eterno. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. O lago de fogo, ele não foi preparado para o ser humano. O lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. O problema é que muitas pessoas querem dar mais ouvidos ao diabo e seus anjos do que a Deus, a Jesus e aos anjos bons. Mas que o Senhor abençoe a cada um de vocês, e que vocês pesquisem as suas Bíblias, estudem a Bíblia como vocês nunca estudaram, porque nós estamos vivendo nos dias finais da história deste mundo. Não perca o seu tempo com as coisas fúteis deste mundo, com os filmes, com as novelas, com o jogo de futebol. Ao invés de você estar passando a sua vida, perdendo a sua vida diante de uma tela, assistindo jogo, assistindo novela, assistindo filme, assistindo série, estude a sua Bíblia.
Porque vai chegar um dia que vai haver fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E a palavra de Deus vem dizendo que vão correr de um mar a outro, de leste a oeste, de norte a sul, buscando ouvir a palavra do Senhor, mas não vão poder. Então hoje é a oportunidade, estude a palavra de Deus, pesquise as Escrituras, porque nós estamos vivendo no fim da história deste mundo. E Deus, Ele ama cada ser humano e Ele quer salvar cada ser humano. Mas Ele vai salvar apenas aquele que crê. Todo aquele que crê terá a vida eterna. E crer não é apenas um ato sem fazer nada. Crer não é apenas aceitar intelectualmente, mas é viver de acordo com o que você acredita. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com o que nós cremos, que nós creiamos no único Deus verdadeiro e no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos.